Te convido a abrir a sua Bíblia, Lamentações de Jeremias, livro das Lamentações do profeta Jeremias, o capítulo 5. Lamentações do profeta Jeremias, o capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo de número 1. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas eu vou ler, os irmãos só acompanhem. Eu preciso ler todos esses versículos aqui para a gente entender o que Deus quer falar ao nosso coração. Lamentações de Jeremias, o capítulo 5, o versículo de número 1, é bem fácil de encontrar. Jeremias é bem fácil de encontrar. Você vai abrir a Bíblia em Isaías, Jeremias, logo após Lamentações. Podemos ler, irmãos? Amém? Diz assim: Jeremias roga por restauração, os males presentes e as tristezas de uma recordação distante. Versículo 1: Lembra, Senhor, do que nos tem acontecido, considera e olha para o nosso opróbrio, pois a nossa herdade passou aos estranhos, as nossas casas aos forasteiros, os órfãos estão sem pai, as nossas mães estão viúvas, a nossa água foi trocada por dinheiro, pelo peso de uma lenha, os nossos perseguidores estão sobre nós, e estamos cansados, e não temos aonde reclinar a cabeça. Os egípcios estendem a mão sobre nós, e os assírios nos falta o pão. Nossos pais pecaram, e não existe mais. Lembramos das vossas maldades, os servos dominam sobre nós, e não há ninguém que possa tirar das suas mãos. Com o perigo das nossas vidas, trazemos o pão por causa da espada do deserto. A nossa pele se enegreceu pelo calor e o ardor da fome. Forçaram as nossas mulheres em Sião e as virgens da casa de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos dos salteadores. Os velhos já não são mais reverenciados. Os jovens são obrigados a moer, e os moços tropeçam em feixes de lenha pesado. Os anciões não têm mais assento às portas, e o jovem já não canta mais. Cessou do nosso coração a alegria, pois se converteu a nossa canção em lamentação. Caiu da nossa cabeça a coroa. Ai de nós, porque pecamos. Por esse motivo desanimou o nosso coração, pois os nossos olhos enegreceram. Pelos montes de Sião, onde está assolado, e ali andam as raposas. Tu, porém, ó Senhor, permanece eternamente no seu trono de geração em geração. Por que terás esquecido de nós para sempre? Por qual motivo desamparará o seu povo? Converta-nos a nós, Senhor, para que nós convertamos a Ti. Renova os nossos dias como antes. Amém? Podeis tomar o seu assento? Glória a Deus. Uma leitura um pouco extensa a este capítulo do livro do profeta Jeremias. Uma leitura um pouco extensa, porque eu precisava citar esse texto aqui, para nós entendermos o que o Espírito Santo nos quer falar conosco essa noite. Eu gosto do profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias é uma espécie de um missionário do Antigo Testamento. Como assim, pastor? O missionário do Antigo Testamento ele é um missionário do Antigo Testamento, porque ele, em todo o seu ministério, que durou 4 décadas, 40 anos, ele chorou pela nação, ele clamou pela casa de Judá, ele pediu ao Senhor que viesse a um tempo de arrependimento a esta nação, para que a nação viesse a se converter
ao Senhor de fato e de verdade, um verdadeiro missionário, alguém que tinha um coração na obra, alguém que tinha um coração voltado ao resgate da nação. E este resgate que Jeremias tinha no seu coração, infelizmente ele não pôde ver. As suas palavras, as suas profecias ecoam até o dia de hoje, mas infelizmente ele não pôde contemplar, pastor Sérgio Murilo, esse resgate, esse avivamento, essa grande obra missionária sendo realizado na casa de Judá. Porque eu digo Judá? Porque aqui o reino já está dividido, reino do norte e reino do sul, especificamente Judá, capital Samaria, especificamente aqui que eu estou dizendo. Aqui Jeremias, já no final da sua vida, já vivendo e já presenciou muitas experiências com Deus, e no final da sua vida ele resolve fazer um cântico de lamentação. Ele resolve escrever ali coisas que ele teve como experiência no seu ministério. Ele resolve ali, no momento de lágrima, de choro, de tristeza, lembrando de Sião, lembrando desse resgate que um dia ele desejava no seu coração, porém ele não presenciou isto. Ele começa a escrever o livro das lamentações, em todo o capítulo 5, o livro das lamentações, aqui é uma das últimas dedicatórias do profeta Jeremias, especialmente o capítulo 5, porque ele aqui narra os acontecimentos tristes, catastróficos que aconteceu em Judá, não por culpa dele, porque ele queria ver o povo restaurado, ele queria ver o povo fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus. Como eu disse, ele é uma espécie de missionário do Antigo Testamento. Ele não queria ver jamais o povo morrer em pecado, ele não queria ver jamais o povo se prostrar a ídolos. Então por 40 anos ele profetiza, a voz ecoa em Judá, a voz ecoa na nação, e durante esses 40 anos, infelizmente, ele não foi ouvido, pelo contrário, foi zombado, foi escarnecido. Muitos dos tais que zombaram do profeta, que escarneceram dele, o chamava de profeta mentiroso, profeta fajuto, profeta que profetizava só ruindade, profeta que trazia só palavra de juízo ao povo. E uma dessas profecias, ou melhor, uma dessas visões que Jeremias teve, e que ele queria ver o povo de Israel sendo restaurado, sendo tratado, sendo curado dos seus pecados, foi exatamente em Jeremias capítulo 18. Quem não conhece a história, quem não conhece esse texto, Jeremias 18, o vaso na mão do oleiro, o Senhor diz: desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Ele desceu, e os seus olhos espirituais se abriram, e ele viram um homem assentado sobre rodas, fazendo vaso, uma espécie de artesão, uma espécie de um artífice, produzindo vasos de todos os tamanhos, pequeno, grande, largo, alto, baixo, robusto, vaso de todos os tamanhos. E acontece algo inesperado que o profeta talvez não espera. O vaso se quebra na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. E ele se desespera dizendo: e agora? Como vai fazer de novo este oleiro, o vaso? Como esse vaso vai voltar a ser um vaso novo? E o Senhor diz para ele: Jeremias, porventura eu, o Senhor Jeová, não sou o oleiro, e Israel é o vaso. Eu faço o vaso como eu quero, eu quebro o vaso, eu moldo o vaso. Israel é um vaso nas minhas mãos, e faço como quero. Ou seja, Jeremias tinha a esperança de ver a nação restaurada, de fazer esta grande obra, esta obra missionária de resgate. Não queria que ninguém morresse na idolatria, só que infelizmente, como disse, ele não conseguiu ver estas coisas acontecer, ele não conseguiu contemplar Judá sendo restaurada. Capítulo de número 5, deste livro que nós lemos, Lamentações, todo o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, todos eles contam a história, as lamentações, as tristezas, as agonias, as agruras que o profeta viveu em seu ministério.
que esse grande missionário do Antigo Testamento viveu em seu ministério. Imagine você pregar durante 40 anos, não é 40 dias, não é 40 semanas e nem 40 meses, 40 anos você pregar: arrependa-te, volta-te ao caminho do Senhor, converta os vossos corações, arrependa-te, arrependa-te, e nenhuma alma se salvar, e nenhuma alma, pastor Luciano, se converter, nenhuma alma agradecer pelas mensagens que o profeta trazia. Quer saber de uma verdade? Às vezes a gente quer ver o resultado no campo missionário para agora, para hoje, para amanhã, daqui um mês, daqui um ano, e nem sempre o resultado você vai ver, nem sempre os teus olhos vão contemplar o resultado da tua mensagem, o resultado do teu ministério. Tem dias, tem anos, tem meses, tem épocas que você vai pregar, ensinar, entrar em casas, entrar em ruas, entrar em becos, atalhos e valados, e você não vai ver uma alma se converter, você não vai ver ninguém derramar uma lágrima, você não vai ver ninguém ser batizado com o Espírito Santo, você não vai ver nenhuma família ser restaurada. Aí você se questiona: será que eu fui chamado para tal obra? Será que Deus me escolheu para tal? Mas fique tranquilo, porque de repente o teu resultado não é agora, o teu resultado é amanhã, é daqui um ano, daqui um dia, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 30, 40, 50 anos. De repente, você com os teus olhos não vai contemplar o resultado da tua semente. Lembra do pregador eclesiástico dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Às vezes a gente quer ver o resultado agora, evidente aos nossos olhos. Isso não aconteceu com o profeta. Ele entra num desespero, ele entra num sofrimento, numa crise interior, existencial, que no seu próprio livro, do capítulo de número 20, a partir do versículo 7, ele vai dizer: o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei, mais forte foste do que eu, e os meus adversários prevaleceram contra mim. Todas as vezes que eu abro a boca para profetizar, todas as vezes que eu falo em nome do Senhor, as tuas palavras são como para mim uma vergonha. E eu decidi, e eu cheguei à conclusão dizendo: não pregarei mais, não falarei mais no seu nome. Isso foi um lapso, isso foi algo que veio o coração de Jeremias, porque até então ele não viu o resultado, até então ele não viu almas se converter, até então ele não viu ninguém chorar. Pelo contrário, quanto mais pregava, mais ele era perseguido. Quanto mais pregava, mais necessidade ele passava. Quanto mais falava em nome do Senhor, mais afronta vinha diante dele. Ele disse: o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. O Senhor foi mais forte do que eu. E eu disse: não pregarei mais. Mas aí ele cai na consciência, a ficha dele cai, e ele entende que não é ele que fala, ele entende que não é o talento dele que fala, ele entende que não é os oráculos divinos dele que fala. Aí ele vai dizer: mas quando isso veio ao meu coração, eu digo: não posso parar, porque as tuas palavras ardem nos meus ossos. Quando eu penso que vou parar, o Senhor fala: continua, porque ainda tem muita profecia para você entregar. Quando eu penso que vou desanimar, o Senhor fala: continua, ainda tem muita alma para você ganhar. Quando eu penso que vou desistir, o Senhor fala: continua, ainda tem muita rua, becos, atalhos e valados que eu vou te enviar. Quando eu penso, diz: acabou, ninguém mais quer me ouvir, ninguém mais quer atender, ninguém mais quer ouvir as minhas palavras. Pelo contrário, quanto mais eu prego, mais zombam de mim. Quanto mais eu falo, mais me persegue. Aí Deus diz: continua, porque eu te coloco como muro forte, eu te coloco como muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo.
Diga para esse irmão que está do teu lado, diga: continua. Diga: não para, continua. De repente o resultado não vem agora, de repente a colheita não vem agora, mas não pare, continua. Tem muita gente que precisa te ouvir, tem muitos ouvidos que precisam ouvir a sua profecia. De repente está dizendo: eu ainda não ouvi o resultado, mas Deus está dizendo: continua. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Oh, aleluia, continua. Remais, oregácia, continua. Pastor, mas como eu vou continuar? Eu prego há 20, há 30, 40, 50 anos e ainda não vi o resultado. Continua, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, não é agora, o resultado está lá na frente. Continua. O profeta não vivenciou, não viu a nação, o povo ser restaurado. E aí ele entra em desespero. E aí ele entra no estado meio que de depressão. Como assim, pastor? Aí nós lemos aqui o capítulo 5. Eu vou procurar ser breve. O capítulo 5 narra a total devastação, destruição, pastor Luciano, e calamidade da casa de Judá. Ele começa a narrar, ele começa a dizer, irmão Augusto, o que Judá sofreu. Qual foi o resultado de Judá não ouvir as profecias? Ele começa a narrar e começa a citar o porquê. Judá sofre, Judá padece. Aí no capítulo de número 5, onde nós lemos, a epígrafe do texto diz o seguinte: Jeremias roga, intercede, ora por restauração, Matola. Males do tempo presente e recordações tristes de um passado que já se foi. Aí o versículo 1 ele começa dizendo: lembra-te, Senhor, o que tem nos acontecido, considera e olha para nosso opróbrio, ou seja, olha para nossa vergonha, olha o que tem acontecido conosco. Existe 15 lamentações, somente no capítulo 5, que o profeta menciona, resultado da desobediência de Judá, resultado de não ouvir o missionário que Deus enviou para resgatar aquelas almas. O versículo 1, ele diz: lembras? Ou seja, será que Deus havia esquecido? Porque parece aqui que ele está tentando fazer com que Deus lembre das promessas, não que Deus havia esquecido. É porque a angústia dele era muito terrível, que ele queria ver com os seus olhos a nação ser restaurada. Então ele entra num ato de desespero dizendo: Senhor, lembra, sabe do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o Senhor, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Sabe das promessas que tu fizeste ao teu povo? Lembra dessas promessas, faz-nos viver essas promessas. Aí ele começa a narrar a calamidade, a tristeza do tempo presente de Judá. As nossas casas, as nossas terras, passou os estranhos. Sabe o que está querendo dizer? Nós tínhamos herança, nós tínhamos terra. As 12 tribos, todas elas tinham suas terras como herança. As últimas tribos que recebeu esta herança foi a tribo de Josué e a de Calebe. Todas as tribos receberam a sua herança. Hoje não temos mais nenhuma dessa terra, porque todas elas foi tomada para o nosso adversário. Vivemos como forasteiro. O versículo 4 ele diz: nós temos que comprar água para beber, a preço de um trabalho de lenha. Versículo 5, eles nos tratam com dureza, os nossos adversários. Aqui eles estão falando de Babilônia, do exército de Babilônia. Eles nos tratam com dureza, com mão de ferro. Versículo 6, nós temos que pedir água e comida para os nossos adversários.
Versículo 9: a nossa comida agora é escassa, é pouca. Versículo 10: ficamos com tanta fome, a escassez de comida é tão grande, que a nossa pele se enegrece, fica negra, preta, escurece, fica ressecada, por causa do ardor da fome. Versículo 11: as nossas moças, as donzelas, foram violentadas diante dos nossos olhos. Versículo 12: os inimigos maltratam os nossos líderes, os príncipes, os sacerdotes e levitas. Versículo 13, os jovens tropeçam em feixes pesados de lenha, porque eles trabalham como escravo. Versículo 14: os anciões, os velhos, já não cantam mais às portas. Versículo 15: se converteu a nossa alegria, a nossa dança em choro. Aí eles colocam a mão na consciência, isso é o profeta narrando, coloca a mão na consciência e diz o seguinte: tudo isso nos aconteceu porque pecamos contra ti. Tudo isso nos sobreveio porque não ouvimos a palavra do profeta, do missionário. Tudo isso nos aconteceu porque fomos casa rebelde. Tudo isso aconteceu porque as palavras do profeta durante 40 anos ficou ecoando dentro dos nossos corações, ficou ecoando nos nossos ouvidos e não demos crédito. Senhor, pecamos contra ti. A nossa dança, a nossa alegria se converteu em lágrima, em choro e em tristeza. Aí vem a pior parte. Eles dizem: caiu da nossa cabeça a coroa. Não temos mais vontade de adorar, porque estamos agora presos em Babilônia, porque já estamos agora reféns, cativos, somos escravos. Só que o profeta já tinha avisado, não tinha? Jeremias há 40 anos anteriores, há 40 anos atrás, havia avisado, não havia? Que Deus ia punir o povo, se o povo não abrisse o coração, se o povo não entendesse e não compreendesse que Deus havia o chamado para uma grande obra. Só que o povo endureceu o coração, e aí está agora o resultado da desobediência. E eles clamam, e eles buscam, e eles choram diante de Deus, ao ponto de não haver mais sacerdote para interceder, de não haver mais o templo para eles adorar, porque aqui Jeremias, quando narra isso, ele está testemunhando a olho nu, testemunha ocular o que acontece. O templo foi destruído, os sacerdotes foram expulsos do altar, os levitas foram expulsos do serviço, os jovens trabalham como escravos, as mulheres padecem e são violentadas, os anciões, os velhos já não cantam mais a porta, mas o profeta avisou, o missionário avisou: casa de Judá, converta os vossos corações. E todas as vezes que você vê este termo, fazia mal, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, sempre se remete à idolatria, a perversões morais e espirituais. 40 anos vivendo, ouvindo as palavras do profeta, 40 anos evidenciados pelo ministério do profeta, e agora o profeta vê tudo isso acontecer, destruição, caos, aos olhos nus, diante da sua face. Mas como Deus é misericordioso, como Deus ainda tem misericórdia e ama o seu povo, parece que quando Jeremias escreve isto aqui, ele escreve em lágrimas, mas no seu coração ele ainda tem, pastor Luciano, a esperança de ver o campo missionário que é Judá sendo restaurado. Mesmo que não tem mais arca da aliança para ele se prostrar e adorar,
quero um sinal máximo da glória de Deus, mesmo que não tenha mais sacerdote para interceder, mesmo que não tenha mais levita para adorar, mesmo que não tenha altar do sacrifício para prestar sacrifício, mesmo que não tenha um templo, adoração, a glória que se foi, mas ele entende que mesmo sem tudo isso no seu coração, ele acredita que Deus vai fazer a obra. O missionário é assim, aquele que foi chamado para missões, para ganhar alma é assim, mesmo tudo ao contrário, mesmo com escassez, mesmo com destruição, mesmo com leis contra a igreja, mesmo no vale, mesmo na dor, mesmo chorando, mesmo em terremotos, mesmo em meio a furacões, mesmo em meio à escassez de roupa, de dinheiro, de alimento, ele ainda acredita que Deus fará obra, ele ainda acredita que ele foi chamado para um propósito. Quem é da obra, quem é do campo, quem ama almas, quem ama ver vidas restauradas, não desiste. Os covardes volte, aqueles que não têm fé pode voltar, aqueles que não acreditam desanimam, mas o profeta missionário Jeremias continuou acreditando e continua crendo. Judá vai ser restaurada, o campo missionário vai ser restaurado, vidas vão ser salvas, vidas vão ser libertas, Judá vai sair da idolatria, Judá vai sair do pecado de prostituição, eles vão adorar o único Deus. Eu quero profetizar para você, missionário, nesta noite, Deus está dizendo: as lutas, as guerras, as pelejas, os vales, as agruras do campo missionário, não vai fazer você recuar, pelo contrário, vai te dar mais força, vai te dar mais ânimo, de crer no avivamento, de crer que Deus ainda restaura vidas em meio ao caos. Você pode erguer as tuas mãos aos céus e adorar o Todo-Poderoso. Recamão, chorou, se ergue a face. Alabai, Jecandoror, Gesterga. Ei, missionário, continue crendo. Ei, missionária, continue acreditando. Ei, pregador, ei, pregadora. Ei, pregador do deserto. Ei, pregador da rodoviária. Ei, pregador das esquinas. Ei, pregador dos bairros. Ei, pregador da cidade. Ei, pregador, pregadora, continua crendo. Crendo no que, pastor? Em meio à luta, em meio ao vale, em meio à destruição, em meio ao caos, em meio à escassez, Deus vai te usar para restaurar, para curar. Vidas vão ser libertas através da tua mensagem. Acredite, acredite, acredite. Vidas vão ser libertas através da tua mensagem. Diga para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: vidas vão ser libertas através da tua mensagem. Diga: vidas vão ser libertas através da tua mensagem. Talvez a mensagem não possa ser muito eloquente, talvez o resultado que você acha que iria ter não teve, mas fica tranquilo, vidas será liberta pela tua mensagem. E eu já caminho para o final. Pastor, o Senhor disse que mesmo em meio, Jeremias vendo o caos, a tristeza, a amargura, a destruição de Judá, ele creu que Deus ia restaurar? Creu. Aonde está escrito no versículo 17, ele diz: por isso nosso coração desanimou, e por esse motivo os nossos olhos estão negros, pelos montes que são assolados, onde as raposas andam. Versículo 19: tu, porém, Senhor, permanece no seu trono, de geração em geração. Sabe o que o profeta estava dizendo com isso? Judá pode estar um caos, Judá pode estar destruída,
o campo missionário possa estar assolado, não pode ter nem recurso para chegar lá. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui. A obra pode estar perecendo, mas o Senhor permanece no trono. O que o profeta estava dizendo, o Senhor não perdeu o controle de nada. Dá para tu levantar as mãos e adorar. Oh glória, o Senhor não perdeu o trono. Ei, o trono continua tendo dono. O trono continua tendo dono. Quem é o dono? O Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Judá pode estar destruída, Jerusalém pode estar arrasada, Belfor Roxo pode estar em crise, o Brasil pode ter governantes ímpios, corruptos e ladrões, o mundo pode estar em desespero, a crise financeira pode estar galopante, o dinheiro pode faltar, a comida não pode ter no armário, a roupa pode rasgar no corpo, o pneu do carro pode furar, o tanque do carro pode estar vazio, sem combustível, não pode ter nem passagem para viajar para outros países, para fazer missões, a casa que tu mora pode estar pingando, enchendo d'água, e no teu coração tu diz: Senhor, como pode? Enquanto eu estou sofrendo, o ministério também sofre comigo, enquanto eu estou padecendo, a obra também padece comigo. Não pode ter roupa, não pode ter sapato, não pode ter alimento, pode estar cheio de dívida até o teto, mas Deus não perdeu o controle, o trono de Deus ainda está ocupado, Ele ainda tem o controle de tudo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Fica tranquilo, fique em paz, Ele proverá tudo para o teu sustento. Fica tranquilo, quem te calça é Jesus, quem te veste é Jesus, quem paga as tuas contas é Jesus. Se tu é homem e mulher, missionário de campo, guerreiro, fica tranquilo, não vai te faltar o pão, não vai te faltar o arroz, não vai te faltar o gás, a comida, a bebida. O Lula disse que ia prometer picanha e cerveja para os eleitores dele, mas aqui não tem picanha e cerveja não, aqui tem pão vivo que desceu do céu, tem alimento para quem faz a obra. Eita glória! Ei missionário, o campo pode estar assolado, mas Deus ainda continua no trono. Aí ele continua dizendo: tu, Senhor, permanece no trono de geração em geração. Aí ele vai fazer uma pergunta que ele mesmo sabe a resposta. Do versículo 20: por que esqueceria de nós, Senhor, para sempre? Ele fala essa pergunta. Quem nunca se fez essa pergunta em um momento de adversidade, em um momento onde as coisas não andam, em um momento onde o resultado da obra missionária que a gente empreende força não avança? Quem nunca falou isso? O Senhor se esqueceu de nós, Senhor? E as promessas que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó? O Senhor, Deus de Abraão, Deus de promessa, Deus de Isaque, Deus de aliança, e Deus de Jacó, cumprimento dessa promessa, essa aliança. Será que o Senhor se esqueceu de nós? Para sempre? Olha, ainda fala, para sempre. Por que o Senhor desampararia o seu povo neste tempo presente? Eu já caminho para o final. E é esta pergunta que a gente faz quando tudo está dando errado: por que o Senhor desampararia o teu povo? Por que as portas se fecharam ao invés de se abrir? Por que falta um alimento ao invés da despensa estar cheia? Por que as contas ainda não foram pagas ao invés de todas elas serem sanadas?
Porque a roupa está faltando, ao invés de ter bastante roupa para sair. Por quê? Por quê? Por quê? É os porquês da vida. E alguns porquês, Deus não responde falando que vai fazer. Alguns porquês, Deus não responde dizendo, sou contigo, vou te dar vitória, não. Deus responde agindo, fazendo. Pastor, prova isso. Vou te provar agora. Versículo 20 eu encerro. Ele diz, converte no Senhor. Converte? Como é que Deus vai se converter a um ser humano? Essa palavra conversão aqui, o termo aqui não é no sentido que Deus se prostará diante de um homem, não. A palavra conversão é fazer a volta, o caminho inverso, retornar do ponto da onde que saíste. Quando ele disse converte no Senhor, ele está dizendo, Senhor, aquelas promessas que tu fizeste lá atrás ao teu povo, que elas possam se realizar e voltar a nós, para que nós convertêssemos a ti. Aí ele diz, renova os nossos dias como antes. Oh glórias, renova os nossos dias como antes. Sabe o que o profeta estava dizendo? Senhor, era tão bom te adorar, era tão bom ver a tua presença se manifestar no meio do seu povo, era tão bom ver o seu agir, a tua glória, a tua graça se manifestar, e agora Judá está destruída, Judá está assolada, os habitantes de Judá foram levados cativo, escravos, não há mais sacerdote para interceder, não há mais levitas mais para adorar, não há mais nada, não há mais motivação, não há mais alegria de te adorar. Por isso nós te pedimos, Senhor, renova os nossos dias como antes. Queremos sentir a tua presença, queremos sentir a tua glória, a tua graça. Senhor, ainda que Judá esteja triste, assolado, eu te peço, renova os nossos dias como antes. Como é que alguém, irmãos, um profeta que já estava com uma idade avançada, o historiador dos hebreus chamado Flávio Joséfo vai dizer que Jeremias aqui já estava com seus 89 anos de idade, beirando aos 90, Matola. Para ele tanto faz como tanto fez, já viveu tudo o que tinha para viver, fez a vontade de Deus, pregou a palavra, foi profeta durante 4 décadas, e o resultado, aparentemente aos seus olhos não aconteceu, mas ele tinha certeza no seu coração, que Deus era poderoso para restaurar aquela nação. Irmão, só quem ama a obra de Deus mesmo, só quem vive missões de verdade, consegue enxergar restauração onde ninguém consegue. Consegue olhar para um viciado, para um traficante, para uma prostituta, para um drogado, para um homicida, e ver que ele vai se tornar, pode não, vai se tornar um homem, uma mulher de Deus pregando uma palavra. Só quem ama a obra consegue ver um lugar longínquo, terra distante, como lá o Vale do Jequitinhonha, um lugar que o pastor Luciano me deu essa informação, eu não sabia. O Vale do Jequitinhonha é um complexo de 55 cidades, maior do que o estado do Rio de Janeiro inteiro. Só quem ama missões mesmo pode olhar aquele lugar, que é um dos lugares mais considerados, mais pobres do Brasil. Só quem ama a obra pode ver e pode entender que naquele lugar tem vidas para ser salva, tem obra para ser feita. Oh, glória a Deus. Só quem crê e quem é missionário de sorte no seu coração, que olha para os rincões do Nordeste, para o sertão nordestino, que olha para as comunidades ribeirinhas no Amazônia, os lugares
lugares mais longínquos e distantes, as ilhas mais inóspitas, os povos mais rústicos e mais selvagens, consegue ver o que Jeremias viu? O que ele viu, pastor? Renova os nossos dias como antes. Eu creio que o Brasil vai viver o maior avivamento antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Pastor, avivamento de quê? De língua estranha? Não. De pulo? Não. De profecia? Também não. Pode fazer parte, mas o maior avivamento que o Brasil vai viver é de colheita de alma, é de salvação de alma. O cachaceiro largar a cachaça e se converter no altar chorando. Oh glória! O ateu reconhecer que Deus existe e se converter no altar chorando. O traficante, o miliciano, o espírita, o beberrão, a prostituta, o ladrão, o homicida, quando ouvir falar Jesus, dizer: eu quero esse Jesus, se prostrar e aceitar o Senhor chorando. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Maior avivamento o Senhor vai promover nesta nação. Eu creio nisso. Pastor, e dons espirituais não faz parte desse avivamento? Faz parte. E línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo? Faz parte. Profecias? Faz parte. Louvores? Faz parte. Alegria no Espírito? Faz parte. Mas não é o essencial. Não é o essencial. Não é o centro, a centralidade da obra missionária. A centralidade da obra missionária é ver vidas chorando no altar. É ver Judá, que um dia foi assolada. Estou sentindo Jesus aqui, irmãos. É ver Judá, que um dia foi assolada, agora ser restaurada para a glória de Jesus. É ver Belfor Roxo, que um dia foi assolada. É almas entrando aqui por esta igreja chamada DEM e chorando aos pés do altar e se convertendo a Jesus. Este é o verdadeiro avivamento. Por isso que Jeremias disse, profetizou: Senhor, renova os nossos dias como dantes. Glória a Deus. Posso orar, pastor? Se coloque de pé que eu quero fazer uma oração. Ainda que Judá esteja assolada, ainda que os campos estejam destruídos, nós cremos no avivamento genuíno. Ainda que Judá pereça, nós cremos que Judá será restaurada. Pastor, Judá é onde? Judá é o campo missionário. Judá é o campo missionário. Judá é o campo missionário. Feche os teus olhos que eu vou orar e já vou passar a oportunidade para a secretária fazer os anúncios, mas eu preciso orar nesse sentido. Jeremias pregou durante 40 anos, pastor Luciano. 40, você sabe o que é 40 anos, irmãos? 40 anos. Falando para o povo se converter, se arrepender. E ninguém. E ele detalha, além de ele pregar, ele não conseguiu ver isto. A profecia e as promessas só se cumprem lá em Ezequiel 37, no vale dos ossos secos, onde Deus restaura a nação, que ali representava o estado espiritual que estava a casa de Judá. Depois do profeta Ezequiel, depois daquela visão que ele teve em Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, nunca mais Israel se prostrou à idolatria, nunca mais. E eu quero orar ao Senhor, que promova nestes últimos tempos, uma grande colheita de alma. Eu creio nisso, missionária Ângela, eu acredito nisso. Haverá a maior colheita, pastor Murilo, de salvação de almas neste lugar.
Só eu, missionária Ângela, pastor Luciano e pastor Murilo que acredita nisso. Eu profetizo que nesses últimos tempos haverá maior colheita de salvação de almas neste lugar. Vou profetizar, quem quiser pegar, pega. Eu não sei o que a gente vai fazer, eu não sei o que o pastor vai ter que arrumar, eu não sei se vai ter que quebrar esse negócio para o lado, eu não sei se é assim que vai fazer de sala, e ali do outro lado vai fazer a igreja em cima e embaixo, com galeria, com elevador. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai ter 2, 3, 4 cultos de domingo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei que a gente vai ter que comprar ônibus, van, avião, iate, trem, balsa, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que Adem vai viver a maior colheita de salvação de alma. Levante a tua mão que eu vou orar. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor, glorificado é o teu nome, exaltado é o teu nome. Senhor, derrama sobre as nossas vidas um avivamento genuíno, não só de manifestação espiritual, de dom, de língua estranha, de profecia, isso faz parte também, faz parte, mas o avivamento onde o feiticeiro entra aqui e larga a feitiçaria e se converte, o traficante entra aqui, larga as drogas e se converte, aonde o homicida, o beberrão, o alcoólatra se converte. Este bairro, Roseirão, Maringá, Belfor Roxo, vai ver uma igreja viva. Adem vai viver a maior colheita de salvação de almas. Eu creio, Jesus. Judá representa o campo missionário, Judá representa essas ruas, essas casas, essas famílias que estão assoladas, mas assim como Jeremias profetizou a restauração, eu profetizo a restauração das famílias, das casas, das ruas, dos becos, dos atalhos, dos valadros. Eu creio, casa de prostituição vai fechar, bar vai fechar, alabaracandorogoxui, ei, refácia, os forró das esquinas vai fechar, não haverá mais bebedeira, não haverá mais morte, não haverá mais casa de show, vai fechar tudo, vai fechar, pastor, vai, porque Jesus vai derramar uma colheita de salvação de almas. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Vai fechar tudo. Vai fechar bar, vai fechar pagode, vai fechar forró, vai fechar casa da noitada, vai fechar tudo, e tudo, por quê, pastor? Porque não vai ter mais frequentadores, esses que frequentam esses lugares vão encher Adem com a sua presença, como pastor? Levantando a mão cansado e aceitando Jesus como o suficiente Salvador. Por isso, Jesus, eu te peço que a tua glória, que a tua grandeza se manifeste no nosso meio. Muito obrigado, Santo e Eterno, que o teu nome venha a ser glorificado. Derrama no nosso coração a chama missionária, o ardor, o fervor. Senhor, se necessário for, não deixa nem a gente dormir essa noite, tira o nosso sono, perturba a nossa alma, ecoando a palavra: eu quero almas, eu quero almas. Judá vai ser restaurada para a glória de Deus. Você que acredita e concorda com isso, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus.